Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Chegando com mais uma mensagem para a nossa edificação espiritual. E o título da mensagem de hoje diz o seguinte: Deus não muda. E o que é a imutabilidade de Deus? Vamos começando fazendo a nossa leitura bíblica no dia de hoje, que está localizado aí no livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 14, que diz o seguinte: Eu sou o que sou, e é isto que você dirá aos israelitas: o eu sou me enviou a vocês. Essa frase aí foi o Senhor falando a Moisés quando foi libertar o povo lá do Egito. Dizer que Deus não muda significa que ele permanece sempre o mesmo. A Bíblia diz que Deus é imutável porque seu ser, seus atributos, seus propósitos e suas promessas jamais sofrem qualquer tipo de mudança. E então, a imutabilidade é uma das qualidades de Deus. Para o cristão, saber que Deus não muda deve ser sempre um motivo de grande conforto e segurança, pois é a prova de que a sua confiança está depositada sobre aquele que é inalterável, inabalável. Sua graça salvífica não está sujeita à variação. Seu propósito redentivo não pode ser alterado. Por outro lado, saber que Deus é imutável também deveria ser um grande sinal de alerta para os ímpios, pois é a prova de que todos os incrédulos não poderão escapar do derramamento da ira de Deus no dia do juízo. Deus não mudará quanto à manifestação de sua justiça, da punição do pecado do ímpio. Para quem diz, na verdade, quem fala que não existe pecado, pois aí está dizendo que Deus não mudará o seu juízo em questão do ímpio. E se você não sabe o que é pecado, vou colocar aqui na descrição desse vídeo logo abaixo o que é o pecado. Qual é a consequência do pecado? E vou colocar também outro vídeo que tem por títulos Deus se arrepende? Você pode ouvir e se edificar com essas duas mensagens bíblicas. A imutabilidade de Deus na Bíblia. As Escrituras afirmam claramente que Deus é imutável. Na verdade, o próprio nome de Deus revela a sua imutabilidade. Como foi lido no início, quando Moisés perguntou sobre o seu nome, Deus lhe disse: Eu sou o que sou. E isto é o que você dirá aos israelitas: o eu sou me enviou a vocês. Os escritores bíblicos também tinham plena consciência acerca da imutabilidade de Deus. As palavras do salmista não deixam qualquer dúvida quanto a isso. Olha o Salmo 102, versículo 1, que diz: Mas tu permaneces o mesmo, e os teus dias jamais serão fim. Nos livros proféticos, igualmente lemos sobre a verdade de que Deus é imutável. Através do profeta Isaías, o Senhor declarou: Dai-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem te chamei, eu sou mesmo, eu o primeiro e eu também o último. Leia Isaías 48, versículo 12 e leia Isaías 41, versículo de número 4. Já na profecia do profeta Isaías, temos uma das afirmações mais conhecidas acerca da imutabilidade de Deus. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Malaquias 3, versículo 6. O Novo Testamento também ensina que Deus não muda. O apóstolo Paulo escreve sobre a incorruptibilidade de Deus. Romanos 1, versículo 23. O escritor aos Hebreus, citando aí o Antigo Testamento, igualmente afirma que Deus é o mesmo sempre e permanece assim.
Você vai ler Hebreus 1, do versículo 11 ao versículo 12. Nesse mesmo sentido, o Tiago escreve o seguinte, Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. E vem aqui a primeira pergunta para nós: por que Deus não muda? A imutabilidade de Deus é parte do seu ser. Deus não muda e jamais deixará de possuir essa qualidade, pois caso contrário, ele não seria imutável. Na verdade, a imutabilidade indivisível e outros atributos de Deus, como por exemplo, a sua aceidade, sua eternidade, sua perfeição, sua onisciência e etc. Se Deus, ele é autossuficiente, eterno, perfeito, conhecedor de tudo e completamente ilógico, é a possibilidade dele mudar. Em seu ser e suas perfeições, ele é imune. Todo acréscimo ou diminuição e todo desenvolvimento ou decadência do seu conhecimento, seus planos, seus princípios morais e as suas volições permanecem sempre os mesmos. Até a razão nos ensina de que não é possível nenhuma mudança em Deus, visto que qualquer mudança é para melhor ou para pior, mas Deus, a perfeição é absoluta. Então, o melhoramento e a deterioração são igualmente impossíveis nele. Portanto, se cremos que Deus, ele é autoexistente e eterno, perfeito e onisciente, necessariamente também devemos crer que ele é imutável. Em outras palavras, se Deus mudasse, ele não seria perfeito e nem onisciente, e não teríamos qualquer razão para acreditar que ele também é autossuficiente e eterno. Veja bem, esse autossuficiente aqui não é o autossuficiente dos homens aqui da terra, porque nós sabemos que tem muitas pessoas que se sentem autossuficientes para o lado ruim, para o lado mal, né? Para pisar nos outros, para debochar dos outros, para ser sarcástico com os outros, né? Não é nesse sentido aí que Deus, ele é autossuficiente, não. Deus, ele é autossuficiente diferente desses aí que as pessoas costumam aí ser, tá? As promessas de Deus, elas são verdadeiras. Por fim, se Deus não fosse imutável, ele também não seria Deus. Mas a boa notícia é que Deus é Deus. Ele não pode negar-se a si mesmo e ele sempre permanece fiel. A sua palavra, sempre sim. Porque está escrito nesses livros que Deus é fiel. 2 Tessalonicenses 2, versículo 11 e 13, né? E também nós vamos ver que Deus, ele é imutável, os seus decretos são eternos e não poderão ser invalidados. Jó 42, versículo 2. Eu citei até esse versículo no vídeo passado aí, Jó 42, 2. Isaías 14, versículo 24 e 27. E vem a segunda pergunta. Existe contradição na imutabilidade de Deus? Há pessoas que insistem em dizer que a imutabilidade é uma contradição bíblica. O que acontece é que elas entendem equivocadamente algumas passagens da Bíblia. Isso porque, ao mesmo tempo em que há versículos que dizem que Deus não muda, há outros que aparentemente dizem que ele se arrepende ou muda de ideia. Estará aqui algumas passagens bíblicas para você fazer essa leitura. Gênesis 6, Êxodo 32, versículo do 10 ao 14, Jonas 3:10, Provérbios 11:20, Provérbios 12:22 e Salmos 18, versículo 26 e 27. Faça essas leituras, será importante para esclarecer algumas coisas para você. Mas, em primeiro lugar, é preciso entender que todas as passagens bíblicas e em que isso ocorre, os escritores bíblicos simplesmente estão empregando uma linguagem
Olha só essa linguagem, antropopática. Eu até já falei em outros vídeos aqui sobre as linguagens que a Bíblia nos oferece, né? São linguagens que lá vai aparecer animais, né? Jesus mesmo falava muito por parábolas, né? Então tem várias linguagens a Bíblia que você precisa aí ter sensibilidade e estudar também para entender essas linguagens que Deus fala conosco. E nós vemos que ele descreve em termos humanamente compreensíveis, para que você venha entender, né? Sempre o Senhor, ele vai falar com você de maneira que você entenda o que ele está falando, para você não ficar confuso, para tirar todas as dúvidas da sua cabeça. Então o Senhor, ele sempre vai dar um jeito através da sua palavra de explicar, né, de forma simples para você entender de coisas cotidianas da vida, né, ensinamentos que você jamais vai esquecer, que vão ser simples, mas vai tocar o teu coração e você vai saber entender melhor o que a palavra está falando. Então Deus, ele é infinito, ele é perfeito, ele é imutável com as suas criaturas, finitas, imperfeitas e volúveis. E, em segundo lugar, dizer que Deus é imutável não significa afirmar que ele é imóvel e age sempre da mesma maneira. Você sabia que Deus, ele não é imóvel? Você sabia que Deus, ele sempre está trabalhando? Jesus, o Senhor, ele não age da mesma maneira. Comigo ele vai agir diferente, com você ele vai falar diferente. Ele não está parado. O nosso Deus, ele não está parado. Tem um louvor que diz assim, ó: quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Deus, ele está em silêncio, mas ele está trabalhando. Isso não significa que Deus não está falando com você, né? Inclusive este hino, este louvor, ele é um louvor que toca muito no coração de cada um daqueles que escutam. Eu vou colocar na descrição desse vídeo quem canta e também vou colocar para você o título desse louvor para você ouvir e se edificar muito aí com essa canção que tem uma letra surpreendente. A parte 2 aí, Deus está falando tremendamente conosco. Então Deus, ele está sempre trabalhando em nosso favor, mesmo que em alguns momentos você acha que Deus não está te escutando, mas o Senhor, ele está ouvindo. Então nós vemos que a Bíblia revela que Deus sempre está em ação. Então, de diferentes maneiras, ele realiza as ações. Então, de diferentes maneiras, ele realiza os seus propósitos imutáveis. Deus está cercado de mudanças nas relações dos homens com ele, mas não há nenhuma mudança. Os homens, quando eu falo, é toda a humanidade, é todos nós, porque a Bíblia ela fala assim conosco, todos os homens, toda a humanidade. Então Deus, ele tem os seus atributos, ele não muda, ele tem os seus propósitos, os seus motivos de agir, de ação, e todas as suas promessas, quando ele fala, ele cumpre, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Como diz, aqui nós vemos no livro de Êxodo, ele falando para Moisés, dizendo: eu sou o que sou, e isto que você dirá aos israelitas, o eu sou me enviou a vocês. Então está respondido para você aí sobre essa mensagem que o Senhor falou conosco. Deus não muda, e você descobriu o que é essa imutabilidade de Deus. Por que Deus não muda? Porque ele sabe trabalhar do jeito dele. E ele não muda. Ele é um Deus que, quando ele fala, ele cumpre os seus propósitos. Que você seja edificado, que você seja abençoado com essa mensagem de hoje. Eu tenho certeza que falou contigo, que tocou teu coração de alguma maneira. E se falou com você, se tocou seu coração, eu peço que você
cada vez mais ame a palavra de Deus, busque conhecimentos. Não deixe de ler as passagens bíblicas que eu cito aqui para você, porque é muito importante para você descobrir, tirar muitas dúvidas que você pode ter aí no seu coração. E será um prazer responder vocês, será um prazer aí estar junto com vocês, compartilhando este conhecimento que é a palavra do Senhor Jesus. Um abraço, fiquem todos na paz dele mesmo, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.